Tudo bem, Cássia? Eu estou tão feliz, mas ao mesmo tempo triste. Sabe por quê? Por quê? Porque é o nosso 5º dia. Que pena, não é mesmo, crianças? Já passamos 30 dias com os devocionais da Maravilha número 7. Estamos chegando aqui ao nosso último dia com o tema Você está com medo? E talvez tenha crianças, tio Leandro, que ainda não receberam um livrinho, não pediram um livrinho. Que livrinho é esse? É esse aqui, ó. Você pode receber em PDF. Como é que eles podem solicitar, tio Leandro? Aparece aqui embaixo o link e é só você acessar esse link, tá bom? E aí você vai poder também acompanhar as perguntas. Você vai poder também assistir os vídeos que você perdeu. Mas eu gostaria que você começasse do número 1, porque você vai ver que é muito legal. É muito, muito, muito emocionante, porque nós temos sempre que prestar atenção, porque todos os dias temos uma pergunta a ser respondida, né, tio Leandro? Sim. Esses dias nós respondemos pelo menos 4. Foi. Será que eles lembram? Eu acho que eles são espertos, com certeza eles lembram, não é mesmo? Nós falamos sobre... Será que Deus se importa comigo? Sim, ele se importa. Claro que ele se importa com você. Não é o que diz aqui em Jeremias 29, 11. Olha aqui, ó. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperanças e um futuro melhor. Se Deus não tivesse planos bons para mim e para você, como é que eu diria que ele não se importa, que ele se importa comigo? É claro que ele se importa comigo e com você, com cada menino e menina que está vendo este vídeo. Qual é a nossa segunda pergunta mesmo, tio Leandro? E aí, vocês estão lembrados? Porque coisas ruins acontecem. Isso, porque coisas ruins acontecem. E por que essas coisas ruins acontecem, tia Cássia? Galera, vídeo número 2, por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, desde então todos os homens passaram a fazer o quê? Mal. E não é culpa de Deus que essas coisas aconteçam, né? E a terceira pergunta, por que Deus permitiu que isso acontecesse? E a última pergunta do livrinho aqui, ó. A primeira página está aqui, a de ontem, né? Como posso passar por este tempo terrível? Mas hoje nós vamos fazer uma pergunta que não está no índice do seu livro, mas está no finalzinho dele. Olha, tio Leandro, você quer descobrir que pergunta é essa? Eu quero, eu tô curioso. Eu também saber quero. Que pergunta é essa? Porque esta pergunta também vai ser respondida através da Bíblia. E a Bíblia é o que mesmo, tio Leandro? É a palavra de Deus. Você pode confiar, você pode acreditar em tudo que está escrito na palavra de Deus. Porque ela é 100% verdade, não é Sim. verdade? Vamos lá. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. E foi fantástico, tio Leandro, né? Porque se você estiver se lembrando do que a Bíblia nos ensinou nesses 4 dias, nós aprendemos que nós podemos confiar no amor de Deus. Com certeza. Não é? E que confiar neste amor faz com que eu esteja próximo de Deus e ter comunhão com Ele, amizade com Ele, andar com Ele. Quando eu ando com Ele, eu posso ter a alegria de saber que mesmo que eu passe por momentos difíceis, Ele está ao meu lado e Ele vai fazer eu atravessar, em segurança. Mas finalmente, tio Leandro, a nossa última pergunta. Quem vai contar essa história? Eu não sou. Nem eu. Tá faltando alguém da equipe. Quem tá faltando? Quem tá faltando? Você já sabe, galera. Começa com K. É a tia Carol! Vem, tia Carol! E aí, galerinha, tudo bom? Obrigada, tia Cássia, tio Leandro. Mas afinal, qual é a pergunta mesmo de hoje? Será que a gente vai conseguir responder? A pergunta de hoje me fez lembrar de um personagem que está na Bíblia, na Palavra de Deus, que também estava se fazendo essa mesma pergunta. Vocês querem saber quem é? O nome dele é Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. O que é isso, tia Carol? Quer dizer que ele era um dos melhores professores lá de Jerusalém,
que ele conhecia muito bem as leis de Deus. E ele era muito respeitado entre todos ali, fariseus, pessoas importantes de Jerusalém. Mas Nicodemos, ele ouviu falar de outra pessoa que a gente falou durante toda essa semana, crianças, que também é muito importante. Ele ouviu falar sobre Jesus, sobre os seus milagres, as suas maravilhas e coisas extraordinárias que ele andava fazendo no meio do povo. Quando ele ouviu falar sobre Jesus, despertou a curiosidade em Nicodemos. Por isso, em uma noite, ele foi até Jesus para falar com ele, para fazer talvez algumas perguntas, tirar algumas dúvidas que estavam no seu coração. E olha o que a Bíblia diz, que Nicodemos falou ao chegar lá. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Rabi quer dizer mestre, tá? Porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Crianças, Nicodemos, ele reconheceu que o próprio Deus estava com Jesus. Mas será que você sabe quem é Deus? A gente falou muito durante essa semana. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Foi ele que criou você, do jeitinho que você é, com a cor do seu cabelo, dos seus olhos. Ele sabe o seu nome. Deus, ele te ama tanto. Ele ama com um amor eterno. Como diz Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei. Um amor que dura para sempre. E por causa desse amor, Deus está preparando um lindo lugar lá no céu para os seus filhos. E esse lugar é perfeito. Ele é santo. Deus, ele é puro. Ele não tem pecado. Tudo que ele faz é bom, é certo. Crianças, Deus, ele é o grande criador. E Nicodemos, ele havia reconhecido que Deus, o próprio Deus, estava com Jesus. Mas como Jesus não era bobo nem nada, crianças, ele sabia muito bem o que Nicodemos tinha ido fazer ali naquela noite. Então Jesus disse logo assim para ele: olha, quero te dizer uma coisa. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou pensando: como assim, nascer de novo? Ele não tinha feito nenhuma pergunta. Por que Jesus estava dizendo isso? Será que eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Mesmo sendo velho? O que o Senhor quer dizer com isso? Crianças, Nicodemos não compreendia. Ele não entendia o que Jesus estava falando, porque ele era pecador. Você e eu também somos pecadores. E pecado, nós também já aprendemos aqui, que é tudo que você pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Lembra lá da história de Leandro, como o pecado entrou no mundo por um só homem, como diz em Romanos 5:12, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Quer dizer que você e eu temos pecados, nós somos pecadores, todo mundo. Você mente quando você desobedece, quando você vê coisas erradas na internet. Tudo isso você e eu fazemos porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, com essa vontade de fazer tudo que é contra Deus. E por isso o pecado, ele merece ser castigado, quer ficar longe de Deus para sempre. Você e eu somos pecadores, assim como Nicodemos. E por isso ele não compreendia, ele não entendia o que Jesus estava dizendo ali para ele naquele momento. Mas sabe, crianças, que Jesus ele não desistiu. Ele continuou falando ali com Nicodemos coisas bem interessantes. E ele diz que, olha, Nicodemos, se você não nascer
da água e do Espírito, você não vai entrar no reino do céu. Água, Espírito. Por que que Jesus estava falando essas coisas? Lembra, crianças? Nicodemos, ele conhecia as leis de Deus. Ele cumpria todas elas à risca. Jesus estava falando disso porque o Antigo Testamento fala muito sobre isso. E a água, ela representa limpeza, purificação. Então, essas coisas Jesus estava falando, porque sabia que talvez Nicodemos poderia entender, compreender ou conhecer um pouco do Antigo Testamento. Mas Jesus não desistiu, ele não parou por aí. Ele continuou falando com Nicodemos. Olha o que diz aqui no 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Jesus, ele estava mostrando mais uma vez para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, que ele precisava ser transformado, ter a sua vida mudada. Você e eu também precisamos ter a nossa vida mudada. Se você já tem Jesus, Deus muda a sua vida. Ele trabalha em você através do Espírito Santo. É Ele que vai mudar as suas atitudes, seus pensamentos, as suas vontades, para ficar parecido com Jesus. Lembra lá do cântico que o tio Leandro ensinou? Pois é. E olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios 4, 22 e 23. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos, quer dizer, ensinados, a vos despedes do velho homem, ou seja, a abandonar o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos pelos pecados, a serdes renovados, transformados, mudados no vosso modo de raciocinar. Como têm sido os seus pensamentos nesse período? Suas atitudes? Suas vontades? Será que elas têm ficado parecidas com Jesus? Ou será que você ainda precisa ser transformado? Crianças, Nicodemos, ele precisava. Então, por isso Jesus, ele não desiste. Ele continua instigando a curiosidade daquele homem que tinha tanto conhecimento. Mas, infelizmente, Nicodemos continuava sem compreender o que Jesus falava. Olha como Nicodemos estava olhando para Jesus. Eu acho que todos esses pontos de interrogação aqui no nosso painel estavam na cabeça dele e talvez até um pouco mais. Mas Jesus, conhecendo Nicodemos, conhecendo seu coração, ele volta lá para o Antigo Testamento. Talvez você já tenha ouvido essa história, sabe? Lá no Antigo Testamento, enquanto o povo estava no deserto, algo ruim aconteceu e eles ficaram doentes. E Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze e levantar ela nessa haste. E todo mundo que estava doente, aquele que olhasse para ela, ficaria curado. E Jesus trouxe essa história para mostrar a Nicodemos que ele precisava de salvação. Você também precisa de salvação. E essa salvação nós encontramos em Jesus, o Filho perfeito de Deus. E ele veio a este mundo como um bebê, como eu e você. Ele teve a sua idade, 5, 6, 10 anos. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele sentiu fome, sede, dor, alegria, tristeza talvez. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus, capítulo 4, 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Essa é a diferença de Jesus. Ele nunca pecou. Ele passou por tudo que eu e você passamos, mas sem pecado. Por isso,
Ele era o único que poderia morrer lá na cruz para pagar o preço pelo seu e pelo meu pecado. Ele tomou o seu castigo e o meu castigo. Ele derramou o seu sangue. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está vivo lá no céu com Deus. E Jesus fez tudo isso de boa vontade. Por isso, Jesus ele é o único caminho para que você possa ser salvo. Assim, também, Jesus era o único que podia salvar Nicodemos. Mas sabe, crianças, Jesus continuou falando, mas ele não compreendia. Então, Jesus, ele falou todas aquelas coisas e disse que quem crê nele tem a vida eterna. Como é bom saber disso. No 16 aqui ele diz algo muito importante. Porque Deus amou ao mundo. Jesus estava falando do amor do Pai pela humanidade. Você também precisa nascer de novo, assim como Nicodemos precisava. Porque ele continua dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, você pode fazer isso agora mesmo. Se você reconhecer que é pecador, está longe de Deus, que faz coisas que não agradam a Ele, e você crê de todo o seu coração, acreditar que Jesus, o Filho de Deus, Ele morreu por você para te salvar. E se você crer nele, você vai ter a vida eterna, uma vida que dura para sempre. E assim você vai poder se tornar um filho de Deus. Vai fazer parte da família de Deus. Que maravilha saber disso. Então você que está aí, nos assistindo, da onde você está, pode fazer isso agora mesmo. Pode fechar os olhos, mas fale para Deus que você reconhece que é pecador, que você acredita em Jesus e que você quer recebê-lo no seu coração. E assim você vai se tornar um filho de Deus. Porque a nossa pergunta de hoje, crianças, como eu posso fazer parte da família de Deus? Eu acho que essa é a resposta. Você já achou aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, não foi, tia Cássia? Com certeza, galerinha. Durante esses 5 dias nós conseguimos responder as perguntas do nosso livro. Você está com medo? Poxa, se eles ainda estão com medo, é porque ainda não entenderam qual é o segredo para vencer o medo. Cantamos tanto aqui todos esses dias que existe um segredo para quando você sentir esse medo. E esse segredo está na Bíblia. É você acreditar que Jesus está com você. Ele vai te ajudar a passar por esses momentos difíceis. Vamos lá? Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Quando você estiver com medo, se você estiver com medo, lembre do que a palavra de Deus nos diz. Jesus está com você. Ele se importa com você. Ele não quer que você viva nessa situação difícil. Não é culpa de Deus que coisas ruins venham a acontecer, não é? Mas Ele está com você. A gente pode ter alegria. Pode ter a alegria de saber que esses momentos vão passar. Porque em todo tempo Deus está com você. Acabamos o nosso 5º dia. Passou muito rápido. Estamos ansiosas e ansiosos também pelo Tileno. Já estou dizendo aqui para ver vocês novamente. Tchau. Tchau.